bom estarmos de volta aqui na classe Nova Criatura e nós estamos continuando na lição 8, para você que está acompanhando na apostila. A lição 8 é Amor à Marca do Seguidor de Jesus. Nós já fizemos a primeira parte e agora nós estamos lá, mais ou menos na segunda parte, segunda página, onde está escrito perdoar pela fé. Perdoar pela fé. Agora, eu quero até, antes de continuarmos aí na apostila, eu quero só enfatizar algo aqui. Gente, se você souber mergulhar e operar nesse amor sobrenatural, a sua fé mais facilmente vai operar. Muitas vezes a pessoa fala assim: por que às vezes eu aplico fé, pastor? E Deus responde minha oração, faz milagres, faz curas, traz bênçãos financeiras, mas outras vezes parece que minha fé não funciona. Eu tive um incidente assim. Quando eu estava aprendendo os princípios de fé, eu fiquei tão animado, tão empolgado, porque, poxa, era só eu aplicar fé e muitos milagres aconteciam. Aí teve algumas vezes que eu aplicava fé e milagres não aconteciam. Aí Deus me mostrou que às vezes minha fé não estava funcionando, porque eu não estava andando em amor, eu estava tratando as pessoas com falta de amor. E a Bíblia fala que o que agrada a Deus é a fé que atua pelo amor. Olha só, a fé atua pelo amor. Se você não andar em amor, se você não andar em perdão, mais cedo ou mais tarde a sua fé não vai funcionar, você não vai receber milagres, porque a fé atua pelo amor. Está escrito lá em Gálatas 5:6, entendeu? Então vamos continuar agora na apostila. Quando alguém me maltratar dessa forma, será que eu terei vontade de perdoar? Vamos ser bem honestos, né? Não vai ter, não é mesmo? Se meu coração não pedir que eu perdoe tal pessoa, o que eu devo fazer? Tá? Lembre-se que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito, olha, visto que nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Nós não andamos pelos nossos sentimentos, nós não andamos pelas nossas emoções. Então, eu preciso, qual a resposta correta? Eu preciso perdoar pela fé. A resposta correta, eu preciso perdoar pela fé. Mesmo, olha, às vezes a pessoa fala, pastor, eu estou sendo hipócrita porque eu não estou sentindo isso no meu coração, não estou sentindo. E aí se eu falar que eu estou perdoando pela fé, eu estou sendo hipócrita. Não, se você escolher obedecer a Deus e você falar, eu sou o amor ágape, então eu posso perdoar pela fé, então você não está sendo hipócrita não. Tá? Vamos continuar na apostila. Depois de assim perdoar, como que eu devo tratar aquela pessoa que me ofendeu? Em amor. Então a resposta correta é em amor. Ou seja, você deve tratá-la com tanto amor como se nunca tivesse acontecido aquele mal. Tá certo? Eu devo evitar falar com ela? A resposta correta é não. Você deve falar com ela normalmente. Tá certo? Agora veja esse texto muito forte, em Mateus 18, 21 a 25, é muito, muito forte. Então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí ele perguntou para Jesus, até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Uau, 10.000 talentos. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que eu até anotei na minha Bíblia. Quanto que é 10.000 talentos? Isso aqui é muito interessante, tá? 10.000 talentos. Bem, um talento, tá? Só um talento, era 34 quilos de prata, tá bem? Alguns dizem que era 45 quilos de prata, então vamos pegar um número menor, 34 quilos de prata. Mas se o talento era de ouro, então era até 90 quilos de ouro. Então é outra realidade se foi ouro. Ninguém sabe se ele está se referindo a prata ou ouro aqui. Vamos pegar um número menor, tá? Um talento
é 34 quilos de prata. Então 10 mil talentos, sabe quanto que é? 340 mil quilos de prata. Agora, eu estou gravando isso, entendeu? Em outubro de 2020. Eu olhei no Google para ver quanto que é um quilo de prata. Alguns quilos de prata são bem mais caros, mas a média do quilo de prata, na realidade a média para baixo, o quilo de prata quase mais barato que você encontra é por R$ 6.500, tá? No dinheiro de hoje. R$ 6.500, 1 quilo de prata. Mas aqui o homem estava devendo 340 mil quilos de prata. Sabe quanto seria hoje em dia? 2 bilhões, não 2 milhões, 2 bilhões, 250 milhões de reais. 2 bilhões, 275 milhões de reais. Só essa quantia aí talvez era maior do que todo o PIB da Palestina naquela época. E se esses talentos fossem de ouro, que bem provavelmente esses 10 mil talentos era de ouro, sabe quanto que seria? 6 bilhões de dólares. Não é 6 milhões de dólares. E você sabe qual a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? Você sabe qual a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? Talvez você diz, pastor, 1 bilhão é 1.000 milhões, isso mesmo. Mas eu vou te mostrar qual a diferença. Se você pegar, porque lá nos Estados Unidos, nos bancos, eles têm notas de 10 mil dólares. Tem nota de 10 mil dólares. Se você pegar notas de 10 mil dólares e você colocar uma em cima da outra, 30 centímetros de notas de 10 mil dólares dá 1 milhão de dólares. 30 centímetros, uma nota de 10 mil dólares em cima da outra, dá mais ou menos 1 milhão de dólares. Para dar 1 bilhão, sabe quanto que teria que ser esse montoado de notas de 10 mil dólares? Teria que ser a altura do Empire State Building, um dos prédios mais altos do mundo, para dar 1 bilhão de dólares. Então, o homem estava devendo possivelmente 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. Já pensou uma coisa dessa? Era uma dívida claramente impagável. Jesus contou essa história, essa parábola, só para mostrar o homem jamais ia poder pagar essa dívida, tá? Então vamos continuar a história, tá? Não tendo esse homem, porém, com que pagar, então aquele rei ordenou aquele rei, o Senhor, que fosse vendido ele, que fosse vendido a mulher dele, os filhos dele e tudo quanto ele possuía, e que de alguma forma ele fosse feito então escravo para o resto da vida, para de alguma forma tentar pagar essa dívida, tá? E é claro que ele jamais ia poder pagar essa dívida, jamais iria poder pagar essa dívida, tá bem? Agora eu vou continuar a leitura, tá bem? Eu vou continuar a leitura aqui no livro de Mateus. Eu estou lendo na Bíblia, na revista atualizada, na nova revista atualizada, tá bem? Na nova atualizada. Ele falou que quando ele não pôde pagar a dívida e foi colocado para ser escravo, então, continuando no versículo 29 agora, perdão, no versículo 26, então o servo, caindo aos pés daquele seu senhor, daquele rei, ele implorava, porque ele jamais ia poder pagar essa dívida. Obviamente, ele ia ficar escravo para o resto da vida, ele e os seus filhos. E ele, caindo aos pés daquele seu senhor, ele disse: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele estava totalmente enganado. Ele jamais ia dar conta de pagar essa dívida, né? 6 bilhões de dólares, ele nunca ia pagar isso, tá certo? E o senhor daquele servo se compadeceu dele e mandou embora e perdoou-lhe a dívida. É como se o senhor daquele servo falasse: olha, sabe uma coisa? Eu sou o rei aqui desse país, você nunca vai poder pagar essa dívida, então, já que você me implorou com tanta humildade, eu te perdoo essa dívida de 6 bilhões de dólares. Aí continuando, saindo porém aquele servo, esse que estava devendo 6 bilhões de dólares, ele saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. Então, um denário
ou seja, 30 denários é como se fosse um mês de pagamento, o salário mínimo daquela época. Então vamos supor, R$ 1.500 para hoje em dia. 1.500 vezes 3, porque é quase como se fosse 3 meses de salário. Então seria o quê? Mais ou menos R$ 4.500. Ele encontrou um colega dele que devia para ele mais ou menos R$ 4.500 no dinheiro de hoje, tá? Ele agarrando aquele colega, esse cara que acabou de ser perdoado US$ 6 bilhões, ele agarra agora um colega dele, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Eu vou dar conta de pagar esses $4.500, R$ 4.500. Me perdoe, eu vou pagar. Ele, porém, não quis ter paciência com o seu servo. Pelo contrário, foi e lançou na prisão, porque naquela época podia fazer isso. Se o cara não pudesse pagar, tem que ir para a prisão. Lançou-o na prisão até que ele saldasse a dívida, até que ele pagasse toda aquela dívida. Agora, esse cara acabou de ser perdoado US$ 6 bilhões e não quis nem dar um tempo para o colega dele pagar os R$ 4.500. Então, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao rei, ao seu senhor, tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos. Ou seja, os carrascos são os torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está ensinando o seguinte: Deus nos perdoou uma dívida impagável, a dívida dos nossos pecados. Você não ia dar conta nunca de pagar por um pecado que você fez. Você nunca ia poder ir para o céu. E você e eu já pecamos tantos pecados. E quando a gente entrega a vida para Jesus, Deus nos perdoa todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Ele nos perdoa uma dívida impagável, muito mais do que US$ 6 bilhões. É a dívida do inferno. Deus nos perdoou tudo. E aí a gente não quer perdoar um outro irmão que pecou contra a gente. Isso que Jesus está falando. Ele falou: se a gente não perdoar o nosso próximo do íntimo, nós também vamos ser entregues aos torturadores. Ou seja, não é que Deus nos entrega aos demônios, mas a gente acaba abrindo porta para demônios nos torturar, nos oprimir com essa falta de perdão. Você sabia que a falta de perdão abre portas para demônios te torturar, te oprimir? Então vamos aí continuar na apostila. Número 3. Se a pessoa que me ofendeu não me pedir perdão, eu sou obrigado a perdoá-la? Sim, é claro que sim, porque Deus já me perdoou infinitamente. Eu também devo perdoar a pessoa. Tá certo? Então, veja Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Olha só esse versículo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades. E olha só que lindo, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando você entrega a vida para Jesus, recebe seu perdão, Ele lança seus pecados nas mais profundezas do mar. E aí Ele coloca uma placa bem grande lá: proibido pescar. Se Ele te perdoou, também Ele quer que você se auto-perdoa.
E saiba que é proibido pescar. Ele esqueceu os seus pecados. Olha que diz Hebreus capítulo 8, versículo 12, que coisa forte. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não só perdoa os seus pecados. A Bíblia fala que Deus esqueceu totalmente dos seus pecados. Deus nem lembra. Deus nem lembra, aleluia, dá uma santa amnésia. É a Bíblia que diz isso. Deus nem lembra dos seus pecados. Alguém disse que a pessoa estava se sentindo tão horrível, tão condenado, que o diabo oprimindo, fazendo lembrar das coisas horríveis que ele fez. E ele foi lá diante de Deus: Deus, me perdoe. Deus, te perdoe pelo quê? Porque Deus já tinha perdoado ele. Te perdoe pelo quê, meu filho? Dos pecados. Que pecado, meu filho? Eu não estou lembrado de nenhum pecado. Não estou lembrado, porque Deus nem lembra. Aí Deus fala assim: Gabriel, chamou o anjo Gabriel, aperta aí os computadores do céu, vamos ver a ficha dele aqui. Ele está dizendo que ele pecou. Aí sai na ficha a perfeição de Deus, a justiça de Deus, todos os pecados perdoados e esquecidos. Ele falou: meu filho, não tem nada na sua ficha aqui, eu também não lembro, então é como se você nunca tivesse pecado, meu filho. Olha só que coisa bonita. Quando Deus perdoa, Ele também esquece do pecado. Eu também preciso esquecer. Alguém falou: isso é impossível, impossível. O ser humano não esquece. Eu esqueço, irmãos. Eu já perdoei pessoas e esqueci tanto que muitas vezes a pessoa vem falar: pastor, lembra aquela vez que eu fiz tanta coisa errada, você me perdoou, eu sei, mas ainda estou tão triste. E eu realmente não estava lembrado do que a pessoa fez, porque eu escolhi esquecer. Às vezes em mim tem dado essa santa amnésia, às vezes não, às vezes eu tenho que ficar esquecendo pela fé, que o diabo fica querendo trazer de volta a minha memória, e eu fico esquecendo pela fé. Mas tem tido vezes que eu realmente não lembrei daquele maltrato que a pessoa fez, porque eu perdoei e escolhi ficar esquecendo pela fé, até esquecer no natural mesmo, sabe? É muito poderoso isso. Então eu também preciso, a resposta correta é esquecer e tratar a pessoa e falar com ela como se nada, a resposta correta é nada, como se nada tivesse acontecido, tá? Agora, amar pela fé. O que eu farei quando, depois de perdoar pela fé, eu não senti amor para com aquela pessoa? 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos pela fé e não pelo que nós vemos ou sentimos. Então, eu preciso amar pela fé. Agora, isso é hipocrisia? Não, lembra que eu expliquei para você? Não é hipocrisia. Se você está escolhendo agir pela fé, isso não é hipocrisia. A resposta correta é não. Tá bem? Agora, vamos lembrar, estou continuando a leitura aí na apostila, tá certo? Vamos lá, pode acompanhar na apostila. Vamos lembrar que amor vai além dos sentimentos. Mesmo quando eu não sentir amor por alguém, mesmo quando o meu coração não pede para que eu fale com ela, não, eu preciso agir em amor. Então a resposta correta é agir em amor. Muito bem. Agora, número 2. Se eu não perdoar e amar, tá? Se eu não perdoar e amar, a resposta correta é perdoar e amar. Se eu não perdoar e amar pela fé, mesmo sem sentimentos de amor, eu amo a Deus? Não. A resposta correta é não, porque realmente a prova que eu amo a Deus é que eu vou amar e perdoar meus irmãos também, tá? Então, esse texto de Mateus, aqui no número 3 que fala, eu já li para vocês, tá? Eu já li esse trecho e expliquei sobre aquela pessoa que não estava perdoando. Quando ele foi perdoado 6 bilhões de dólares, ele não perdoou o outro que estava devendo 4.500 dólares, reais, 4.500 reais. E o que a Bíblia fala lá e termina lá no versículo 35. Ele fala assim, que se nós não perdoarmos o nosso semelhante, então nós também vamos estar sofrendo pelos torturadores. Então a resposta aí é como devemos perdoar o nosso irmão. O versículo 35 está a resposta, que é do íntimo ou do coração, ou de coração, tá bem? Muito bem, agora, antes de encerrar essa lição, eu quero enfatizar algumas verdades que eu já mostrei para vocês, mas eu quero repetir e aprofundar ainda mais nessas verdades, tá? Lembra que na última lição
Na realidade foi nessa lição 6, mas na última aula eu falei para vocês sobre como liberar o amor sobrenatural. Então não está na apostila, mas está aparecendo aqui na tela, agora mesmo, tá? Como liberar o amor sobrenatural. Você já tem esse amor infinito dentro de você, lembra-se? Você já tem esse amor ágape. Então como liberar? Não adianta você só ter esse amor ágape dentro de você. Tem que saber liberar esse amor ágape, tá certo? Então como liberar esse amor ágape? Número 1, saiba quem você é. É muito importante você tomar posse. Lembra que eu ensinei para você na última aula que a Bíblia fala em 1 João 4,8, o que diz? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a essência de Deus é que Ele é o próprio amor. E eu também mostrei para vocês esse outro versículo aqui, olha, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então a essência de Deus é amor ágape. E você, a Bíblia fala que entregou a vida a Jesus, se tornou um só espírito com Ele. Então se a essência de Deus é ágape, Ele é criado por ágape, a essência dele é ágape, e se você agora é um espírito com ele, então você é o próprio ágape de Deus. Você é isso. Tome posse dessa realidade. Não aceite, olha, segunda coisa, segundo segredo aí, não aceite as mentiras do maligno. Quando o diabo vem e fala assim, eu não dou conta de amar, de perdoar, não, isso é mentira, eu sou o próprio ágape, eu sou o próprio ágape. E eu lhe pergunto, Deus daria conta de amar e perdoar nessa situação? Deus daria conta, e eu sou o próprio ágape de Deus. Então não aceite as mentiras do maligno. Nesse ponto aí sobre não aceite as mentiras do maligno, eu quero ressaltar algo muito precioso, muito importante. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa estávamos aconselhando uma senhora, e essa senhora, o marido dela havia separado dela, e o pior, ele havia separado dela porque ele ficava traindo, e ela disse, olha, ou você para de me trair e seja fiel, ou você, nós não podemos viver juntos. Ele falou, não, eu não vou parar de te trair, e ele separou-se dela. E o pior, ele era muito rico, mas isso realmente aconteceu lá em Santarém, foi uma história muito triste. Ele era muito rico, mas ele separou de uma tal forma que ele acabou enganando ela. Eu acho que ela assinou alguma coisa, e ele ficou com todas as riquezas, e ela ficou com os 3 filhos, passando necessidade. Eles eram muito, muito, muito ricos, mas agora ela estava passando, porque o marido tinha separado, ficou com todo o dinheiro praticamente. Sabe como que ela estava vivendo? Ela nem geladeira tinha. Ela tinha um isopor, que ela colocava gelo lá no isopor para manter a comida resfriada, fria, e para conservar, para a comida não estragar. E ela estava passando tanta necessidade, né? Essa senhora, minha esposa, eu recém-casado, e minha esposa estava discipulando essa senhora. Só que eu estava ajudando minha esposa, porque eu ainda estava treinando minha esposa como discipular as pessoas. Então eu e minha esposa juntos estávamos reunindo com essa senhora, mas ela estava muito amargurada com o marido. Eu falei, irmã, é importante você amar e perdoar o seu marido. Ela falou, eu não consigo perdoar meu ex-marido, eu não consigo. Eu falei, olha, irmã, a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8, e Bíblia fala assim, amados, amemos uns aos outros. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Eu falei, a Bíblia está dizendo que se a irmã não ama e perdoa, a irmã não é uma pessoa convertida. Aí, coitada, ela estava tão humilde, ela falou, pois eu acho que esse é meu problema, eu não converti, talvez eu não nasci de novo de verdade. Eu falei, peraí, porque eu já conhecia bem ela. Eu falei, peraí, irmã, não arrependeu dos seus pecados? Eu arrependi sim.
A irmã não entregou a vida a Jesus? Eu entreguei. A irmã não declarou Jesus como seu Senhor, como seu Kyrios, o dono da sua vida? Eu entreguei sim, eu creio sim. Eu falei, então a irmã nasceu de novo? Sim, irmã. A irmã é convertida sim. Ela falou, então por que eu não estou conseguindo perdoar? Se a Bíblia fala que pessoas nascidas de novo, elas conseguem perdoar. Eu falei, sabe por quê? Porque a irmã está aceitando as mentiras do diabo. Veja bem, o diabo, ele não pode nos forçar a fazer nada, não pode, mas ele pode jogar mentiras na nossa cabeça, nós que temos que saber discernir essas mentiras. E eu falei para ela, o diabo vem e joga mentira na primeira pessoa, ele não vai vir jogar mentira assim, dona fulana, você não consegue perdoar seu ex-marido, porque aí ele está jogando na terceira pessoa, você vai saber, isso é o diabo que está falando comigo. Ele vai jogar na primeira pessoa, ele vai dizer assim, ele vai dizer, eu não consigo perdoar meu ex-marido. Ele joga o pensamento na primeira pessoa para ver se cola, para ver se você assume aquele pensamento como se fosse o seu pensamento. Você não pode aceitar, você tem que entender que ele está jogando essa mentira na primeira pessoa, ele faz você pensar esse pensamento, eu não consigo perdoar meu ex-marido. E aí, se você assumir esse pensamento como se fosse o seu, aí você está perdida, você não pode aceitar. A irmã já nasceu de novo, a irmã é o próprio ágape de Deus. Eu ensinei esses princípios para ela. Eu falei, então quando ele joga essa mentira na primeira pessoa, não assume esse pensamento, eu não consigo perdoar meu ex-marido. Não, esse pensamento não é seu, minha irmã, você é o próprio ágape de Deus, esse pensamento é do diabo, você é o ágape de Deus, você pode perdoar de verdade. Sabe o que aconteceu com essa irmã? Ela viu essa verdade, ela falou, então eu posso. Eu falei, então repita isso, eu perdoo meu ex-marido, eu amo meu ex-marido, eu não seguro mágoa contra o meu ex-marido. Rapaz, irmãos, foi um milagre que Deus fez na vida dela. Ela ficou tão livre, tão liberta aquele dia. Ela começou a sorrir, ficar alegre e feliz. Sabe o que aconteceu? Ela abriu uma loja, a loja foi crescendo, crescendo, ela foi prosperando. Ela se tornou uma senhora riquíssima, muito próspera. Aquela senhora, por muitos anos, não sei como é lá, porque eu não estou pastoreando mais lá em Santarém, só dou supervisão para o pastor lá, mas por muitos anos, enquanto eu era o pastor lá, e até depois que eu deixei de ser pastor lá, que eu deixei outro meu discípulo pastoreando lá, eu fiquei sabendo que ela era que mais ofertava, lá para aquela igreja, para a glória de Jesus, porque ela se tornou muito próspera, muito rica, muito abençoada. Então não aceite as mentiras do maligno. E a terceira coisa, declare o amor e perdão. Fique declarando essas palavras de amor. Lembre-se, quanto mais você ficar declarando e tomando posse e declarando, então isso vai materializar na sua vida. Agora, veja essa oração que eu vou querer que você faça daqui um pouco. Mas primeiro, vamos só ver o número 4, rapidinho aí na sua apostila. Quando alguém lhe ofender demasiadamente, ou até só um pouco, você pode fazer uma oração semelhante a esta, tá? Vamos ver essa oração. Olha só essa oração, que poderosa. Ó Pai, eu te agradeço e te louvo por teu perdão e amor infinito. Olha que oração forte. Eu sei que tu me perdoaste todos os meus pecados quando eu merecia somente o inferno. Obrigado, querido Jesus, por ter levado o castigo em meu lugar. Agora, eu, por um ato de fé, perdoo aquela pessoa que me ofendeu, mesmo que ela não mereça, mas assim como o Senhor me perdoou, eu não estava merecendo, e o Senhor me perdoou. Eu também faço uma decisão de fé para tratar aquela pessoa com o amor de Cristo. Pela tua graça, eu só falarei coisas boas sobre ela. Muito obrigado, meu Pai, em nome e pelo sangue de Jesus, eu te peço e te agradeço pela vitória. Amém. Então, veja essa ilustração, ela não está na apostila, mas ela vai aparecer aqui na tela, está aparecendo aqui na tela. Você vê então que primeiro vem a locomotiva, né? E aí vem os dois vagões. Qual é o nome da locomotiva? Palavra de Deus. Então é essa a força que deve puxar tudo na sua vida. É a palavra de Deus, as verdades da palavra que não mente. Tá? O que a palavra de Deus diz? Eu sou o amor de Deus, eu sou ágape.
Tá certo? Sim, eu consigo amar e perdoar. Então, aí qual é o primeiro vagão que é ligado à palavra de Deus? A sua fé. Então a palavra de Deus que deve puxar a sua fé. Sua fé é que você é o amor de Deus. Você consegue perdoar sim, em nome de Jesus. E aí qual é o segundo vagão? O último lá, o último carro desse trem. Qual é? O último vagão desse trem é as emoções, os sentimentos. Então ele deve ser puxado pelo quê? Pela sua fé. Pela sua fé. Então se a sua fé está baseada na palavra, você sempre vai estar subindo, crescendo, cheio de amor, de fé. E os seus sentimentos talvez demoram para chegar lá, mas vão chegar. Porque a sua fé é puxada, a sua fé é puxada pela palavra e a sua fé vai puxar as suas emoções. Muitos fazem o contrário. Colocam o quê? Na locomotiva as emoções. E deixa as emoções guiarem a sua vida. Aí põe a sua fé nas suas emoções. Se as emoções estão lá embaixo, eu não estou sentindo amor nem perdão, então também não vou amar, nem vou perdoar. Não pode colocar as emoções como locomotiva. É a palavra de Deus como locomotiva, a sua fé é ligada à palavra, e se a sua fé estiver ligada à palavra, e aí a sua fé mais cedo ou mais tarde vai puxar as emoções para o nível da palavra, tá? E mais cedo ou mais tarde suas emoções, seus sentimentos vão estar correspondendo às verdades da palavra, porque a sua fé vai puxar essas emoções naquela direção. Não é legal isso? Agora, nós vamos repetir essa oração e eu quero encorajar você para repetir essa oração, tá? Então repita essa oração em voz alta, tá bem? Essa oração vai estar aparecendo aqui na tela, então eu vou orar, mas você já ora comigo, não é bem repetindo a oração, mas sim orando a oração. Enquanto eu estou orando, você também vai orando em voz alta comigo, tá bem? Toda a classe junto, se você estiver na sala de aula, se você estiver sozinho, enfim, orando essa oração do fundo do seu coração. Faça essa oração, a sua oração, e faça ela em voz alta, do fundo do seu coração, tá? Vamos orar ela bem devagar, mas bem forte, fazendo essa oração, a sua oração, tá certo? Vamos lá. Ó Pai, eu te agradeço e te louvo por teu perdão e amor infinito. Eu sei que tu me perdoaste de todos os meus pecados, quando eu merecia somente o inferno. Obrigado, querido Jesus, por ter levado o castigo em meu lugar. Agora eu, por um ato de fé, perdoo aquela pessoa que me ofendeu, mesmo que não mereça, mesmo que ela não mereça. Como o Senhor me perdoou, eu também faço uma decisão de fé para tratar aquela pessoa com o amor de Cristo. Uau. Pela tua graça, eu só falarei coisas boas sobre ela. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Em nome e pelo sangue de Jesus, eu te peço e te agradeço pela vitória. Amém e amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.